Olá, sou Lucas Gomes Gonçalves e para quem ainda não é assinante aqui do nosso canal, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou um advogado especializado em direito administrativo disciplinar. Eu defendo o servidor público em processos e sindicâncias administrativas disciplinares junto às fazendas públicas dos municípios, dos estados e da federação. Trabalho nessa área aí na reintegração do funcionário demitido. Trabalho também em processos penais de crimes próprios do funcionário público. E hoje eu vim responder aqui algumas questões de relevo. Então, ao longo de muitos anos nessa área especializada, muitos servidores públicos já me perguntaram, perguntas desse tipo. Doutor Lucas, se eu for absolvido na ação penal, eu também serei absolvido no processo administrativo? É automático isso? Como funciona? Doutor, se eu tiver sido demitido no PAD, no processo administrativo disciplinar, e for absolvido na ação penal, eu serei readmitido automaticamente? E uma pergunta de muita frequência também é a seguinte: doutor, eu estou sendo acusado de causar danos corporais a um cidadão e danos materiais ao Estado. Além da ação penal e processo administrativo, sofrerei um processo civil para ressarcir esses danos? Então vamos lá para as respostas. Antes, porém, eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Isso é para você ficar sempre por dentro das novidades na defesa do funcionário público. Não se esqueça também de habilitar as notificações tocando lá no sininho. Isso para você receber as novas matérias assim que elas chegarem. Já te falo que esse simples ato vai ajudar muito a gente a divulgar esse trabalho para muitos outros funcionários públicos nesse Brasil afora, ok? Bom, então vamos em frente. Para responder a essas questões, eu vou ensinar a vocês quais são as responsabilidades do servidor público. Isso aí eu vou fazer sob a ótica da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal. Ok? Essa matéria especialmente, essas perguntas, elas estão capituladas nos artigos 121 a 126 desse diploma legal, do Estatuto do Funcionário Federal. Ok? Bom, primeiramente, nós temos que saber que o servidor público ele responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, responde nas três esferas: civil, penal e administrativamente. Então, o que a gente tem que entender? Que o único ato irregular, um único ato, pode, em tese, submeter o funcionário às sanções das três ordens, da ordem civil, criminal e administrativa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. O servidor comete um crime de peculato, que é muito comum, se apropriando de um bem do Estado. Então, nesse caso, ele será processado por crime contra a administração pública, processo penal, e, ao mesmo tempo, ele será processado administrativamente, processo administrativo disciplinar, por cometimento de uma infração de natureza grave, que vai sujeitá-lo à pena de demissão a bem do serviço público. Será processado em ação de regresso do Estado a ressarcir os cofres públicos. Então, ele não vai ter um processo civil comum, o Estado vai processá-lo. Entendam que essa responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, pode ser até culposo, desde que tenha resultado em um prejuízo ao erário público ou até mesmo a terceiros. Ok? Bom, agora que nós já estamos doutores nessa matéria, né? Então agora fica bem fácil responder aquelas questões lá. Quais eram? Se eu for absolvido na ação penal, também serei no processo administrativo? Se eu fui demitido no PAD, no processo administrativo, disciplinar, e se for absolvido depois na ação penal, eu serei readmitido ou reintegrado? Então vamos lá, resposta. Esse
conhecimento que eu já te dei, e o artigo 126 do Estatuto do Funcionário Público Federal, a mesma lei. Ele diz o seguinte: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal. Absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Pois é, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado àquele servidor não constituiu crime, ao final da ação penal ficar provado isso, ou ficar provado que não foi o servidor quem cometeu o crime, a responsabilidade administrativa será afastada e ficará sempre vinculada à sentença penal. Ok? Mas agora, ó, preste bem atenção, tá? Para não ter confusão. Por quê? Não se pode confundir esses dois modelos de absolvição com a absolvição por insuficiência de provas. Se for por insuficiência de provas, não há vinculação dessas decisões, ok? Nem com a esfera civil, nem com a criminal. Veja ainda, ó, a sutileza da seguinte explicação que eu vou dar. Ainda que o tipo penal exija dolo na conduta e ela tiver sido praticada pelo funcionário com culpa, haverá absolvição penal, mas poderá haver a condenação no âmbito civil e também no âmbito administrativo disciplinar, ok? Então, a absolvição por insuficiência de prova, ela não vincula, tá? Nunca vai vincular as decisões civil e a decisão administrativa disciplinar. Finalmente, respondendo a tantas pessoas que me consultam com relação a essa questão, eu quero ressaltar que não há necessidade de suspensão do processo civil ou do processo administrativo disciplinar para aguardar o julgamento no processo penal. E muito embora isso seja um pedido salutar que eu sempre faço nas minhas defesas e muitas vezes sou atendido, não existe obrigatoriedade. Então eu peço sempre o sobrestamento do processo administrativo disciplinar para que aguarde o julgamento do processo penal, né, o que favorece ao funcionário público, ao meu cliente. Então, se no processo penal o servidor for absolvido por negativa de autoria ou inexistência do fato e no concomitante processo administrativo disciplinar já tiver sido condenado, ele será reintegrado ao serviço público através de uma ação rescisória que a gente vai mover, que determinará o pagamento de todos os seus vencimentos desde a indevida demissão. Ou seja, é uma ação muito interessante. Bom, então hoje nós encerramos por aqui, ok? E se você tiver alguma pergunta, entre aí no nosso site. O nosso site é www.projudice.com.br. Vai lá no campo Fale Conosco, que você falando aí, você vai me mandar um e-mail diretamente e eu responderei para você com todo o sigilo necessário, ok? Se quiser também, pode deixar uma observação lá no nosso canal do YouTube que ajuda a gente, ok? Se inscreva no nosso canal, por favor, para estar sempre atualizado e também como uma forma de nos ajudar a divulgar o nosso trabalho a outros tantos servidores públicos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você achar que vai ajudar outras pessoas, dá um like, um positivo, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais, pois nós teremos outras matérias muito interessantes nas postagens periódicas que nós fazemos, ok? Então, muita paz, muita força e energia, e até uma outra oportunidade.